vídeo alguns dias atrás falando sobre as crises de autismo do meu filho. E eu recebi um comentário, né, de uma pessoa perguntando como é que os pais da criança se sentem quando o filho entra em crise. Então, assim, eu expliquei nesse vídeo, que eu vou deixar aqui para vocês, como eram as crises do meu filho e como ele tem evoluído ao longo do tempo, né? Hoje em dia as crises não são mais tão longas e tão exageradas, né? No sentido de muita explosão de sentimento, como era quando ele era pequeno. Lembrando da fase em que ele era bem pequeno e que ele não sabia como controlar os seus sentimentos, né? Como sentir aquele turbilhão de emoções ao mesmo tempo, eu lembro quão difícil era para ele e quão difícil foi para mim, né? E pra gente como família, né? Eram com certeza momentos de muito desafio pra gente, porque era uma situação nova, né? A gente não estava acostumado. Geralmente as birras, né? Que todas as crianças geralmente passam por elas são um pouco diferentes na criança que tem autismo. E com o meu filho era sempre muito longo, demorava a passar. E a cada crise era um momento da gente aprender o que levou àquela crise, como melhorar para não acontecer de novo, o que fazer, né? Mas ao mesmo tempo que a gente tinha que aproveitar esse momento para aprender com a crise, a gente também sentia muito, né? E a gente sentia o mesmo mix de emoções que a criança sente. A diferença é que a criança não sabe o que fazer com aquela emoção, né? Então ela se debate, ela grita, ela chora. Agora a gente já sabe, né? Então a gente guarda a nossa emoção, né? As nossas vontades, né? Porque é misturado, frustração, tristeza, né, ansiedade, nervosismo e muito de você ter que reagir rápido sem saber o que fazer, muitas pessoas ao redor te olhando, te julgando. Então, assim, é muito ruim, é uma sensação muito ruim, é uma sensação de impotência, principalmente aquelas crises que vêm no começo, que às vezes a criança nem tem o diagnóstico ainda, né? Então, e com o passar dos anos eu fui vendo que as crises do meu filho, ele foi aprendendo a controlar um pouco, mas muitas vezes ele não conseguia segurar a emoção do momento. Então, se ele estava com raiva porque alguma coisa aconteceu, ele reagia àquela raiva sem conseguir se controlar e logo depois ele chorava de arrependimento. Então, ou seja, ele tinha consciência de que ele não deveria fazer aquilo, porém ele não tinha o controle de evitar com que aquilo acontecesse. Então, era o choro de raiva, né, de explosão, de ter que fazer alguma coisa para botar essa raiva para fora. E logo que ele fazia alguma coisa, que geralmente era uma coisa que ele não deveria fazer, já vinha o peso do arrependimento logo em seguida. Então, era aquele choro doído de que a criança estava sentida, arrependida e sem saber como lidar com aquele tanto de emoção e com aquela força, né, que são emoções fortes para eles. E a gente como mãe, a gente consegue sentir tudo isso. Então a gente também sente esse mix de emoções, principalmente quando a gente é mãe de dois. Por exemplo, se o Marco fez alguma coisa com a minha filha porque ele ficou com raiva e mesmo ele tendo arrependido, ele foi errado com a minha filha, né? Então é aquele sentimento, sim, de defender a filha e de acolher o Marco, porque eu sei que ele não queria fazer aquilo, mas ao mesmo tempo eu tenho que mostrar para ele que aquilo não é certo e ao mesmo tempo o que eu faço, né? Então, assim, é um turbilhão de emoções. A cada vez que a gente vive uma experiência de uma crise, eu, por exemplo, tentava recapitular tudo o que aconteceu para eu tentar imaginar como eu poderia fazer para evitar aquilo da próxima vez. Então eu acho que eu não consegui esconder, né? Que eu estava triste também, que eu estava frustrada e ainda isso somava para o Marco, porque ele
tem uma leitura visual muito boa, né? Eu sempre falo isso aqui. E quando ele via que ele fez algo que me deixou triste, e aí ele via a minha feição de triste, ele também ficava mais triste ainda, né? E isso era assim, virava uma bola de neve, né? Até eu aprender que o silêncio acalmava, que sair de perto das pessoas acalmava, que dar um abraço acalmava. Foram várias crises para eu conseguir chegar nas estratégias que funcionavam para ele voltar ao normal. Então, muitas vezes eu também me culpava, sabe? E mãe faz muito isso, né? De carregar a culpa. Ah, eu não deveria ter vindo aqui. Ah, eu não deveria ter comprado esse brinquedo, que esse brinquedo dá muita confusão. Ah, eu não deveria levar ele mais naquele lugar, porque aquele lugar aconteceu aquela crise daquela vez e foi horrível. Então, assim, a gente cria essas culpas que também demorou um tempo para eu ver que elas não são culpadas, né? A crise é uma reação normal que o meu filho tem, né? Porque ele não sabe controlar a emoção dele. Então, a minha tarefa é de ensinar para ele estratégias que ele consiga se acalmar, que ele consiga entender que aquilo é errado, que ele saiba o que fazer na hora daquela emoção, porque certamente aquela emoção vai acontecer de novo. Então, o que ele faz? Ele precisa aprender isso, né? Porque a reação imediata é aquilo que ele não consegue controlar. Mas se você ensinar o que ele pode fazer, ele vai aprender, né? É claro que da próxima vez que acontecer, talvez ele consiga processar o que você ensinou, né? O comportamento alternativo rápido o suficiente para evitar. Mas talvez não. Então o que vai acontecer? Vai ter um outro momento onde a crise vai acontecer e aí ele vai treinando, né? A como aprender a lidar. Então é um processo. A gente tem que ter muita paciência. E eu acho que a dica principal que eu posso dar para as mães que vão assistir esse vídeo é que a gente tem que aprender a botar para fora também as nossas emoções, né? A gente, como mães de crianças que têm autismo, a gente tem uma cobrança maior, né? Porque são muitas coisas para a sua criança aprender. Eu falo para a gente nunca comparar com outras crianças, mas eu sei que isso é muito difícil. E não, às vezes não são todas as pessoas que vão entender um determinado comportamento, né? Então a gente carrega com a gente uma cobrança muito grande. Então a gente precisa aceitar isso melhor, a gente precisa canalizar as nossas emoções de uma forma melhor, a gente precisa encontrar atividades que nos ajude a fazer isso, né? Por exemplo, eu dividir aqui com vocês a minha experiência no canal é assim o meu hobby favorito, porque eu sinto que eu estou realmente ajudando as pessoas, né? Mesmo estando longe, mesmo não conhecendo as pessoas, né? Eu acredito que a informação uma hora vai chegar, né, para a pessoa certa. Então deixar essa informação disponível é um trabalho que eu faço assim com todo carinho. E eu faço yoga, né? Eu faço atividade física, eu saio para caminhar, eu tenho as minhas amigas que são mães atípicas também, que eu sempre converso com elas, né? Que a gente sempre marca um café uma vez por mês, a gente sempre tenta estar junto quando dá. Eu tenho uma amiga muito próxima aí no Brasil que uma serve de inspiração para outra, sabe? Então muitas vezes a gente conversando, né? A gente comenta alguma coisa que funcionou pra mim, ela adota pra ela, ela comenta algo que funcionou pra ela e eu adoto pra mim. Então, assim, é muito importante a gente conseguir atividades que faz com que a gente se sinta bem, né? E que faz com que a gente consiga, né, respirar, acalmar e aprender estratégias que podem nos ajudar no dia a dia. Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não deixe de curtir, de compartilhar com alguém que precisa ouvir isso e também de se inscrever no meu canal para você aprender mais sobre o autismo. Eu acredito que quanto mais informação, maior a inclusão. Te vejo no próximo vídeo. Um beijo e até mais!